Uma das principais dialéticas dentro da obra de Carl Gustav Jung, na construção da psicologia analítica ou psicologia complexa, é a dialética entre consciência e inconsciente. Para Jung, a totalidade da psique pode ser compreendida a partir desse grande par de opostos, em que um aspecto da psique é passível de ser enxergado, assimilado, conscientizado, discernido, que envolve a consciência, e há um aspecto do psiquismo que está num polo sombrio. Esse polo sombrio é aquilo que a gente não consegue enxergar, é aquilo que está no polo noturno. Enquanto que a consciência está associada àquilo que é diurno, que é passível de localizarmos-nos nisso, o inconsciente envolve esse aspecto noturno daquilo que é impossível de ser enxergado. Essa dialética vai constituir essa ideia de que na psique há aquilo que é conhecível, conhecido, discernido, e aquilo que não é passível de ser conhecido, que permanece nas brumas da noite. Essa conceituação envolve um aspecto de um processo que é dialético. E isso envolve esses dois polos que englobam a totalidade do psiquismo. Quando a gente fala desse par de conceitos, quando a gente entende a ideia de inconsciente, que é o que eu vou estar falando nesse vídeo aqui, a gente tem que ter noção de que, como o inconsciente é algo que é desconhecido, ele é impossível de ser conscientizado. O que é que isso significa? Inconsciente para o Jung é tudo aquilo que a gente não tem consciência. Então, em última instância, a definição que Jung dá ao inconsciente envolve justamente essa dimensão de mistério nesse conceito. Então, o inconsciente é aquilo que é impossível de ser, de fato, enxergado. Mas como é que a gente, então, trabalha com esse conceito, levando em conta essa impossibilidade de aproximação? Para o Jung, para a psicologia analítica, o inconsciente é um conceito limítrofe negativo. A Marie-Louise von Franz vai falar em alguns textos, a Tony Wolff também, que esse conceito se dá a partir dessa caracterização limítrofe negativa, a partir, aliás, do pensamento kantiano. E a ideia de limítrofe negativo representa justamente que o conceito de inconsciente é um conceito limite, é aquilo que envolve o limite do conhecimento até, é aquilo que a gente não consegue ultrapassar, que envolve esse aspecto da inconsciência, e é negativo porque a gente só consegue delimitar por contraste e a partir da consciência. Esse ponto é muito importante, porque a consciência é justamente aquilo que a gente faz uma aposta em psicologia analítica. E é aquilo que a gente consegue utilizar para nos aproximar do inconsciente. O Jung, no texto O Eu Inconsciente, volume 7/2 da obra completa, vai falar que a gente só consegue se aproximar do inconsciente por uma via indireta, a partir da observação dos fenômenos do inconsciente sobre a consciência. E quando a gente entende isso, leva-se em conta que o inconsciente é um grande desconhecido. Uma boa metáfora para entender essa investigação indireta envolve, por exemplo, eu vou falar assim a grosso modo, né, essa metáfora, que envolve os estudos de astrofísica, astronomia, que envolve, por exemplo, a gente entender que em determinado local do espaço insondável, que a gente não tem acesso, a gente nem consegue enxergar, a gente consegue delimitar que em determinada posição há um astro, um planeta, por exemplo, a partir de cálculos de inferência do campo gravitacional desse planeta sobre astros próximos. Essa ideia de inferir pelo campo gravitacional está muito próximo quando a gente entende, por exemplo, a ideia de complexo, porque a gente entende, a gente consegue compreender que há um complexo ali no psiquismo daquele sujeito que interfere na vida dele a partir desse campo gravitacional do complexo que interpõe-se na vida consciente.
Então a gente consegue, a partir dessa ideia de limítrofe negativo, a gente só consegue se aproximar do inconsciente de maneira a partir de um contraste e levando em conta os efeitos do inconsciente sobre a consciência. Um ótimo livro que Jung vai abordar isso é o Eu Inconsciente, o 7/2 da obra completa. E quando a gente entende isso, acho que é interessante um outro ponto, que é basal epistemologicamente para entender o pensamento do Jung, é que toda afirmação sobre o inconsciente é um como se. A ideia de como se é central para a psicologia analítica, pois já que o inconsciente é desconhecido, toda conclusão, toda consideração que é postiça, aliás, sobre o inconsciente que a gente faz, a gente coloca um como se no início, né? É como se no inconsciente coletivo houvesse essa estrutura que permite, de forma a priorística, dar possibilidade às fantasias, que é o arquétipo. Então, a gente está sempre lidando com suposições em cima de algo que é desconhecido. Um exemplo dessas suposições radicais é a ideia de sincronicidade, que envolve a noção de que é como se o evento físico e o evento psíquico, interno e externo, estivessem em uma sintonia de unificação primitiva arcaica, que é a ideia de um dos mundos, de uma ligação entre objeto e sujeito. Então, que é uma ideia muito complexa, aliás, e madura na obra do Jung. Mas envolve essa noção de que é justamente inconsciente, é um mistério, né? Faz parte daquele hall de mistério que envolve justamente o aspecto noturno da psique. Logo, o inconsciente é isso, né? Tudo aquilo que até o professor Heráclito Pinheiro, que faz muitos conteúdos sobre psicologia analítica, ele pega muito essa definição que a Marie-Louise von Franz dá para inconsciente, que é o inconsciente é tudo aquilo que é psicicamente real, mas que é desconhecido para a gente, né? Acho que é essa a definição, aliás. Isso envolve essa noção que é vasta e grande e que abarca uma espécie de mistério para a gente entender a exploração do psiquismo. Um outro ponto muito importante para a gente entender o conceito de inconsciente é de que ele é autônomo. O inconsciente ele se manifesta de forma independente, em certo sentido, da consciência. Independente aqui, no sentido de que o inconsciente pode se manifestar à revelia da consciência. Mas talvez independente nem seja a melhor forma de caracterizar, porque o inconsciente está sempre em relação à consciência. Ele é autônomo porque a vontade do eu, a consciência, não interfere no sentido de conseguir calar, por exemplo, o inconsciente, não pelo menos por muito tempo, né? A gente vê tentativas neuróticas disso, mas que o inconsciente sempre abre um lugar para manifestar-se, e isso envolve essa autonomia, porque o inconsciente, principalmente em casos de dissociação severa, como dissociações neuróticas fortes, essa desunião consigo mesmo, que é a neurose, como Jung define lá no Psicologia do Inconsciente, o volume 7/1, se não me engano, a autonomia do inconsciente é muito marcante, né? E quanto mais inconsciente um conteúdo é, mais autônomo ele consegue ser, e envolvendo essa desagregação consciência e inconsciente. Outro ponto muito importante que, por exemplo, num dos textos da Toni Wolff sobre introdução à psicologia analítica, ela começa o texto falando isso. E no primeiro capítulo do Mitos de Criação, da Marie-Louise von Franz, que é o mito de criação, ela vai partir desse ponto inicial, que é a ideia de que tudo que é inconsciente é projetado. O inconsciente, a gente costuma encontrar ele primeiramente projetado no objeto, antes da gente conseguir entender aquele conteúdo como nosso, por exemplo. E esse aspecto de projeção, acho que vou depois fazer um vídeo melhor para falar disso, mas envolve essa dinâmica central do inconsciente. O inconsciente ele é projetado.
E é muito comum, por exemplo, isso é muito forte nos casos de introversão, tipos que são adaptados de forma majoritariamente introvertida à realidade, o que a gente chama de introvertido, né? Que encontram o inconsciente justamente fora. O inconsciente é encontrado marcantemente, de forma marcante, né? Projetado sobre o objeto exterior. E envolve essa dinâmica tipológica na relação inconsciente e consciência também, né? E isso envolve a noção de que o inconsciente ele é projetado. Um exemplo muito forte disso é a projeção da sombra, que muitas vezes quando exemplos assim que são paradigmáticos, né? É um incômodo muito forte em relação a uma pessoa específica que a gente não consegue discernir muitas vezes o porquê que incomoda tanto, envolve um mecanismo de projeção da sombra naquela pessoa. E quando a gente está no trabalho analítico de entender esse lugar de projeção que a gente faz sobre o outro, é possível que essa projeção seja retirada e assimilada ao sujeito. É quando os conteúdos da sombra começam a ser integrados no eu. É quando eu percebo que o incômodo que eu sinto em relação ao outro diz respeito a algo que é meu. E isso se dá a partir de um trabalho delicado na clínica, porque a gente não consegue, não é só apontar aquilo para o sujeito, é fazer com que, dar condições para que o sujeito chegue à própria conclusão sobre aquilo, que envolve uma diferença do método de sugestão, né? A gente não está sugerindo às pessoas que elas têm conteúdos desse tipo. A gente faz com que aquilo seja perceptível à pessoa a partir de um trabalho delicado de relação dialética, analítica mesmo. O inconsciente, aqui é um ponto central também, tem dois pontos centrais que eu vou deixar para outros vídeos para falar, que acho mais envolve, acho que é importante trazer aqui nesse vídeo para caracterizar a ideia de inconsciente. O primeiro ponto é a divisão entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Para o Jung vai fazer essa divisão que até o Sono Chandazani coloca como o grande feito do Jung para a psicologia, aquilo que marca a psicologia analítica como uma perspectiva sui generis, que é a ideia de inconsciente coletivo, né? A noção de que há uma camada, entre aspas, camada coletiva do psiquismo, que é justamente a noção de arquétipo e instinto, né? O par, arquétipo e instinto, e enquanto que há uma dimensão que é pessoal, inconsciente, que está ligada à história de vida, à biografia, que é o inconsciente pessoal, né? Que envolve a noção de complexo central, a noção central de complexo. Então, essa diferenciação ela é muito importante para a gente entender o conceito de inconsciente para o Jung também. Um outro ponto que eu destaquei aqui, que eu vou falar em outro vídeo também, é a ideia de compensação. Que a compensação é aquilo que marca a relação consciência-inconsciente. O grande a priori que a gente vai ter na clínica é que o inconsciente se manifesta de forma compensatória à consciência. Acho que é o grande marco que a gente carrega para a nossa observação do fenômeno psíquico no espaço da terapia, por exemplo. A gente vai estar se perguntando de que forma o inconsciente vai produzir compensação aqui nessa determinada relação subjetiva que a gente está acompanhando, né? Essa equação pessoal que está se descortinando na nossa frente. De que forma, a partir de uma unilateralidade, o inconsciente produz um processo compensatório. Mas essa é uma ideia central que envolve essa noção de uma autorregulação do psiquismo. O psiquismo produz essa relação de oposição e tensionamento constante que produz o movimento da psique, que envolve uma dialética consciência inconsciente, em que inconsciente produz compensação à consciência e a consciência responde a essa compensação. E isso pode ser por uma via de escutar isso, de sequer dar atenção a isso, se opor a isso. Isso produz respostas. O inconsciente ele compensa de uma forma intensa, muitas vezes até opositora, quando a disposição da consciência é muito unilateral,
exclui totalmente a compensação. Varia muito essa questão da compensação, mas essa ideia central de que essa relação consciência-inconsciente se dá a partir de um certo relacionamento entre esses opostos, que envolve esse movimento instável de equilibração da psique. E essa é a tese central para o Jung sobre o inconsciente, né? Que ele é compensatório à consciência. Na clínica, a gente entende essa ideia de inconsciente a partir de certos fenômenos que a gente encontra muito por aí. É muito marcante quando a gente vai comentar sobre as ideias do Jung sobre o inconsciente, destacar os casos psicopatológicos, porque eles costumam ser muito mais elucidativos sobre a manifestação do inconsciente. A autonomia do inconsciente fica muito marcante em casos neuróticos severos, histerias clássicas e esquizofrenias, por exemplo, porque o inconsciente vai estar energizado de uma forma ali intensa, para além do que a gente encontra de forma cotidiana, muitas vezes. Isso não quer dizer que o inconsciente não se manifesta de forma cotidiana, né? Ele se manifesta de forma marcante e tão extensa que às vezes a gente tem dificuldade até de identificar. Mas está ali sempre um jogo intenso de relação entre esses polos, consciência e inconsciente, e sempre em jogo essa ideia da manifestação compensatória do inconsciente. O sintoma, o ato falho, o sonho são exemplos de manifestação inconsciente que rompe a cadeia lógica linear de pensamento da consciência, né? O inconsciente é justamente aquilo que produz erro, aquilo que produz deslize para a gente, porque ele nos permite olhar para outro lado, e a gente não consegue olhar por um vício da consciência que envolve o mecanismo natural da consciência de focar, recortar e direcionar a atenção a um determinado ponto. Exemplos de como esse inconsciente se manifesta, tá? Por exemplo, no caso de traumas, que envolve o mecanismo do complexo, que é quando o complexo cristaliza no psiquismo, quando ele coagula e produz um tipo de relação em que o sujeito fica retornando aquele drama traumático que ele viveu, que vai se atualizando a partir desse processo em que o complexo vai amalgamando as imagens da psique, né? Então, o complexo traumático é um complexo que está pulsando, ao mesmo tempo que coagula no psiquismo e coleta essas imagens como uma espécie de buraco negro até, né? E a gente vê isso na clínica de forma marcante, né? Mas são exemplos paradigmáticos. A gente encontra isso em questões básicas quando a gente está na frente de uma pessoa, atendendo ela, e a gente sabe que aquela pessoa é inconsciente sobre determinado ponto do que ela está falando. E como é trabalhoso, como é cuidadoso o trabalho e trabalhoso o trabalho, né? De lidar com esse tipo de fenômeno, porque o que é inconsciente para o sujeito é, pode ser de alguma forma consciente para a gente, mas a gente tem que ter um cuidado de permitir que o sujeito tome consciência daquilo que é inconsciente e não a gente apontar simplesmente, dependendo do caso é necessário, mas é contraindicado a gente fazer esse apontamento sem uma avaliação cuidadosa de por que é que o sujeito é inconsciente daquilo também. Enfim, essas são dinâmicas muito que a gente tem que ter muito cuidado dentro do trabalho clínico, né? Mas é isso, eu quis trazer só algumas noções gerais, algumas questões básicas, assim, abrir alguns pontos de discussão sobre a ideia de inconsciente e depois eu vou estar lançando outros vídeos falando de outros conceitos também.